Está começando na FM Benfica o programa Pra Pensar com Emerson Praciano. Bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Pra Pensar. Sou o Emerson Praciano e estarei com vocês até às 10 horas, te convidando pra pensar. A galera aí do Facebook, do Instagram, no momento não estamos ainda no Instagram, tá? Então a galera do Facebook, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. A galera também aí do aplicativo da Rádio FM Benfica e também no site, você também pode estar conectando e participando do programa Pra Pensar. Se você é curioso, adora perguntar e quando não está sabendo, quer logo questionar, este aqui é o seu lugar. Se você busca a verdade, mesmo sabendo que não vai encontrar, e que muitas vezes se parece com uma criança que pergunta admirado um simples porquê, seja bem-vindo a este espaço. Aqui na Rádio FM Benfica é para você. Com autonomia, respeito e senso crítico, o ato livre de pensar é exercido pelos convidados e pelo público em um debate rico de cultura, filosofia, história, educação e arte. Por quê? É para pensar, é para resistir, é para ter esperança, pois a vida precisa do sol para resplandecer e a liberdade alimenta a arte. E é juntos e de mãos dadas que começamos o nosso primeiro programa, recebendo o professor Eduardo Chagas, da UFC, e o cantor e produtor Calé Alencar, que já inicia cantando pra gente. Ninguém solta a mão de ninguém nesse terreiro. Eu sou brasileiro, hoje eu sou amor, sou também guerreiro. A vida precisa do sol pra resplandecer e a liberdade alimenta a arte. É assim que tem de ser. Ninguém solta a mão de ninguém nessa parada. Venha camarada com raça e fé pra gente cantar. No meio do povo encontrar um abraço, um cheiro. Nem um grito, nem a força bruta vão nos calar. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, meu bem. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, meu bem. Ninguém solta a mão de ninguém nesse terreiro. Eu sou brasileiro, hoje eu sou amor, sou também guerreiro. A vida precisa do sol pra resplandecer e a liberdade alimenta a arte. É assim que tem de ser. Ninguém solta a mão de ninguém nessa parada. Venha camarada com raça e fé pra gente cantar. No meio do povo encontrar um abraço, um cheiro. Nem o grito, nem a força bruta vão nos calar. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, meu bem. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, meu bem. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, meu bem. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém
solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, meu bem. A música é muito bonita, né? Tudo bom? Seja bem-vindo, bom dia. Que prazer poder estar aqui com você, viu? Ninguém solta a mão de ninguém. E esse é interessante porque tem uma historinha assim. Eu fui fazer uma apresentação no Encontro dos Mestres, que aconteceu em Aquiraz. E eu me fiz um desafio. Opa. Eu queria concluir o show com uma ciranda. No Encontro dos Mestres, eu queria fazer algo assim, festivo, que massa. trouxesse todos para um mesmo momento assim, de congraçamento, né, de convívio. E aí eu me fiz esse desafio. E no meio desse processo, eu li um texto sobre os estudantes da USP na época do enfrentamento à ditadura militar, que infelizmente existiu no Brasil, e a partir de 1964. E os estudantes usavam esse bordão, né? Esse lema: ninguém solta a mão de ninguém. Havia a invasão do campus universitário e apagavam as luzes para fazer terrorismo, para fazer para gerar um caos amedrontar mesmo, os estudantes, né? Então eles se davam as mãos para que nenhum deles sumisse, né? Porque sumir na época da ditadura era uma coisa, às vezes não tinha volta, né? Então, a partir daí eu comecei a pensar a música e saiu essa ciranda. Ninguém solta a mão de ninguém. E eu acho tão bonito, sabe, Calé, que eu gostaria realmente, quando comecei a pensar sobre esse programa, né, que é para pensar mesmo, e aí eu sempre estava imaginando, desde 2019, né, a gente sonhando, planejando, e eu sempre imaginei mesmo esse encontro, né, do Calé Alencar, do Eduardo Chagas, que é meu professor orientador lá da UFC, e ter esse momento, esse encontro hoje, e começar com essa música, eu acho que é muito significativo, até porque o nosso tema hoje, nosso debate, vai ser sobre resistência e esperança. E uma mão que eu não quero soltar de jeito nenhum é a mão do Eduardo Chagas, meu professor orientador, né? Com muito orgulho, muita honra. Tudo bom, professor? Tudo em paz? Bom dia. Tudo bem, bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui, viu, com você. Okay. Obrigado por você ter vindo, né? Ok, muito obrigado. Parabéns pela rádio Pensar. Creio que é um evento de extrema importância para Fortaleza, para o estado do Ceará, o Nordeste, o Brasil. Uma rádio, né, que se propõe estimular o pensamento. E hoje, com esse tema extremamente maravilhoso, né, que é a questão da resistência, né, e da perseverança, da esperança, né? Justamente o próprio do pensar. Pensar quer dizer resistir, né? O pensamento crítico, a ciência crítica, a arte crítica, né? Ela se propõe pensar criticamente. E pensar criticamente quer dizer resistir. Resistir quer dizer resistir. Pensar criticamente quer dizer resistência, quer dizer reexistência, quer dizer reexistir, quer dizer tornar a existir na negação do existir, que é caduco, que é ultrapassado, que é racionário. Reexistência, ou resistência, que é reexistência, quer dizer, reestabelecer a existência a partir da negação de uma existência que não possibilita a existência da arte, da filosofia, da ciência, do conhecimento. Então, resistência que é filosofia, resistência é arte, resistência é ciência que traz, né, o novo, que traz esperança. Então, essa rádio, nesse espaço, aos sábados, representa isso. Eu acho que é a resistência, o pensar crítico e algo que é próprio dessa cidade, né? A cidade da luz, né? A cidade não só da luz natural, mas da luz do pensamento crítico. Então, meus parabéns à equipe, parabéns ao Emerson, né? A equipe, a Cris, o Gabriel, o Felipe, prazer em ver aqui o Calé, né? Alencar, com suas músicas locais, mas de extrema importância. Então, creio que é um evento novo, vocês estão de parabéns. Eu acho que é algo maravilhoso, né, a gente ter esse espaço do pensamento numa sociedade em que não há espaço para pensar, para refletir. E esse tema a gente vai aprofundar e tenho certeza que será uma reflexão de extrema riqueza e importância para nós fortalezenses, para nós, né, nordestinos, para nós brasileiros.
Aproveito a deixa também, poder mandar um abraço para o Michel Lins, né? Também para o Alex Folia, que são da direção da nossa rádio FM Benfica, muito mais vida no seu dia. E além desse bate-papo que vocês perceberam que vai ser muito massa, né? Os nossos convidados aqui também no nosso programa Pra Pensar, nós também temos vários quadros. Ainda hoje teremos o Fica Dica sobre yoga com o professor Gabriel Holanda, momento Cine Marvin, que iremos divulgar sobre uma oportunidade de vaga para você que deseja participar de um curta-metragem com linguagem filosófica. No quadro Imagina Aí, vamos falar sobre uma das teorias do filósofo Platão. E ainda hoje iremos escutar 2 candidatos iniciando a disputa no quadro Filosofou. O mais votado entre os convidados e os nossos ouvintes se classifica para a próxima fase. E é claro que queremos muito a sua participação. Envie sua mensagem aqui pra gente via Facebook. No Instagram, no momento, não estamos, tá? Então, infelizmente, no Instagram ainda não estamos. Mas estamos no Facebook, no aplicativo, né, da rádio, também no site ao vivo. Ou então, você também pode mandar uma mensagem via Zap. 986285628. 986285628. Nossa produtora Cristine está aqui na rádio, né, esperando sua mensagem, e passa tudo aqui para o Gabriel Holanda, que está aqui com a gente também. E em falar em Gabriel, né? Bom dia, Gabriel! Bom dia, Emerson. É um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo. E vamos começar esse programa maravilhoso, nesse sábado chuvoso também, perfeito. Vamos deixar rolar. Obrigado. Com certeza. Muito bom fazer essa parceria com você, viu? E aí vamos... Pois não. Tem alguma mensagem já, hein? Será? Vamos mandando as mensagens, viu, gente? Vamos mandando as mensagens. Tem algumas pessoas aqui também pedindo uma sintonização. A Ingrid, lá do Grande Bom Jardim, tá acompanhando aqui a gente. Ela até bateu uma foto para poder registrar que tá realmente assistindo, né? Acompanhando. Coisa boa, coisa boa. Vamos lá. Então, divulgar o site novamente, pessoal. Vamos lá. Então a gente pode divulgar o site, né? FM Benfica, tá? No Facebook também FM Benfica. É bem fácil de poder acessar, tá? É bem tranquilo, né? O aplicativo também é fácil de vocês, cada um, acessar a rádio. É só colocar fmbenfica.com.br, tá? O site. E você acompanha diretamente. E as mensagens podem ser tanto via Facebook, como também pelo Zap, né? Repetindo, 986285628. Professor Eduardo Chagas, vamos novamente com o senhor. Sobre essa questão da resistência e esperança relacionados a esses tempos sombrios que estamos vivendo, né? Que ainda estamos em período de pandemia, né? O Calé hoje também, quando a gente se encontrou aqui, ele estava comentando sobre essa questão da máscara, né? Que nem todo mundo usa, né? E ainda mais agora com essa liberação, né? Facilita ainda mais para a gente não ver as pessoas usando máscara, né? Professor, fala sobre essa questão da relação com a Covid e como acontece essa resistência, né, a negligências, e como a filosofia pode contribuir para isso. Muito obrigado pela colocação. Me lembro que eu li, né, um romance famoso do Camus, né, A Peste, e nesse romance ele mostra que o mundo é contingente, ou seja, que não há nada certo, né? E mostra também a fragilidade do ser humano, ou seja, que nós somos mortais, né? Finitos. E que no capitalismo as pessoas não têm segurança. O capitalismo não dá segurança. Ou seja, não está preocupado com a vida, né, dos cidadãos. Está preocupado em comércio, em lucro, né? Em acúmulo de dinheiro. E nós vimos isso. Né, em 2020 para cá, nós tomamos um susto, ou seja, nos deparamos com um vírus que ninguém, né, imaginou. Pelo que nós temos de conhecimento, temos de ciência, temos de tecnologia, nós não imaginamos que a nossa humanidade poderia, né, estar em risco. E a gente,
né, teve essa experiência drástica, né, comprovando que o capitalismo, né, não dá segurança, ninguém tem segurança, né, na sociedade do capital do século XX, do século XXI, que a vida não tem valor, principalmente daqueles que trabalham, daqueles que não são capitalistas, não são empresários, não tem valor para o capital, né? E a gente se deparou também com os anti-ciência, né? Os anti-vacina, os anti-conhecimento, os pró-ignorância. E a filosofia, a ciência, os cientistas, os médicos, as enfermeiras, mostraram justamente resistência, né? E hoje nós estamos aqui por causa da resistência. Quer dizer, a resistência contra esses políticos conservadores, contra o capitalismo que nos preocupa com a vida, né? Contra aqueles que estão preocupados apenas com lucro, com os farmacêuticos, né? Que comercializam a doença, a morte. Então, houve uma resistência, a importância da resistência, da ciência, do conhecimento, da filosofia, né? De dizer não e mostrar esperança, né? Ou seja, e hoje a gente está, vamos dizer assim, comemorando essa resistência que aconteceu, né, em 2020, 2019 até hoje, né? Eu acho que então a resistência é fundamental, né? Quer dizer, não se acomodar, não tomar como algo já vencido, né? Então acho que a filosofia venceu, o conhecimento venceu, a ciência venceu, né? E hoje esses políticos conservadores, né, foram negados, né? Pelo que tem mais belo, que é a ciência, que é o conhecimento, que é a sociedade organizada, né? Disse não a esses negacionistas, a esses anti-vacina, a esses politiqueiros, né, que querem fazer do Estado um instrumento para satisfazer seus interesses e satisfazer os interesses do capital, né? E os artistas, né, também teve muita resistência, né, diante de tudo isso, né? Essa questão foi um período muito difícil, né? Essa retirada, de não poder ter os shows, né, os momentos, mas, ao mesmo tempo, as lives também representaram um pouco de esperança e também deram muitas esperanças também para os momentos tão complicados que a gente estava passando, sobretudo naqueles momentos assim que estava de muita dor, né, de muito sofrimento, de muita gente que estava morrendo, né? Emerson, a gente vai ver uma situação que a gente pode pensar a respeito dessa situação, mas assim, com duas ou três variantes interessantes. Primeiro, a postura dos artistas de uma forma consciente, acreditando na ciência, né? E aderindo a uma postura de auxiliar com a possibilidade de ter um contato com seus públicos, né? Os vários artistas de várias áreas, e de influenciar também nesse acolhimento a uma questão científica que nos colocava uma possibilidade de resistir, no sentido de viver, prolongar esse momento da vida, enfrentando com racionalidade, né? Com consciência. Agora, você vai ver também alguns artistas no plano local e mundial, alguns artistas com uma postura conservadora e negacionista, né? Também artistas de renome com uma postura assim, inacreditável até, que os artistas que foram tão afetados, né, nesse momento, terem uma postura de aderir ao negacionismo. Então você vai, por exemplo, a postura do artista Eric Clapton, por exemplo, que é um músico conhecido no mundo inteiro, né? E muitos outros artistas. No Brasil tivemos casos aí de muitos artistas que tomaram essa atitude também, aderindo ao negacionismo e defendendo isso publicamente, né? Mas eu queria lembrar aqui que, por exemplo, nós tivemos um artista que participou do grupo Crosby, Stills, Nash Young. Um deles, ao se deparar com o Spotify fazendo a divulgação de um humorista que era negacionista, ele teve a atitude de retirar todo o seu repertório dessa plataforma de streaming, né?
E foi seguido por outros 2 artistas. E isso, claro que não vai atingir o Spotify, que é uma empresa que cada vez cresce mais e que domina esse mercado de streaming de música, né? Que aí já é um outro problema também, que é como as grandes empresas, as majors, dominaram o mundo da informação artística através da música, e hoje você não tem mais a possibilidade de escutar um disco do artista, você não tem mais a possibilidade de ter uma mídia física, que em muitos casos era como os artistas sobreviviam do seu próprio trabalho, né? Com a sua participação nos direitos autorais e toda essa questão que envolve um trabalho artístico. E eles aí resolveram, né, criar um sistema que só eles ganham, que é o que o professor estava falando aqui a respeito da questão da insensibilidade do capital, né? Ele não pensa na vida, ele não pensa no pensar, ele não pensa na criatividade, ele não pensa na resistência, né? Não pensa na esperança, pensa em lucro, né? E no velho chavão, time is money, né? Então a questão é só multiplicar o ganho. A questão humanista passa ao largo. Mas você vê que, de algum modo, os artistas encontraram uma saída, né? A criatividade vai funcionando também na justa medida da necessidade. Então, você citou a questão das lives, né? Eu mesmo utilizei esse canal. Fizemos nesse período 30 lives, né? Individuais, no sentido de mostrar um trabalho autoral, mas também trazendo releituras de trabalhos de outros artistas, não só brasileiros, mas também do que a gente escuta e tem como influência de artistas do mundo todo, né? Porque muitas vezes a gente é obrigado a pensar que só existe artista que fala inglês. Exatamente. Né? Mas a gente tem artistas que falam espanhol, né? Que é uma coisa linda, a gente está aqui, de repente está mais tempo de costas para a América do Sul, né? Do que o que deveria, né? Porque, assim, nós realmente somos um continente só. E a música da América do Sul, a América Latina até, indo um pouco mais além, é uma música que sempre foi de resistência, né? E por quê? Porque sempre foram os povos que tiveram seus territórios invadidos, né? Os povos que ainda hoje sofrem desse tipo de invasão, de colonização, desse ataque virulento em torno da questão da grana, do poder, né? Então, o que a gente vai ver no Brasil, em países da América do Sul e outros países que a gente tem na América Latina, América Central, sempre o interesse do capital em dominar para não perder os royalties, para não, né? E sempre em função de alguma coisa que traz lucro, né? Mas a nossa resistência é sempre colocada, e eu acho que nesse período nós tivemos uma adesão muito grande dos artistas, e as lives também, elas trouxeram a possibilidade de você poder se comunicar e também poder influenciar a partir de uma visão consciente dessa situação, né? E poder trazer para as pessoas esse alento, isso, olha, a gente está junto, nós acreditamos que vamos sair dessa, mas a gente precisa que vocês usem máscara, a gente precisa que vocês se vacinem, que tenham cuidado. Nós adoraríamos ter o contato com vocês todos, com aglomeração, com abraços, mas nesse momento não dá. Então vamos nos juntar nesse sentido de ultrapassar essa tormenta e vamos juntos. Vamos juntos. E vamos juntos agora para o apoio cultural e depois voltamos juntos, né, juntos, no nosso programa Pra Pensar. Apoio cultural, já voltamos. FM Benfica, sempre perto de você. Filosofou.
Opa, bom dia mais uma vez. Estamos aqui de volta ao vivo, né, direto do estúdio dentro do Shopping Benfica, na nossa rádio FM Benfica, muito mais vida no seu dia. E no quadro Filosofou, a gente vai ter aí alguns convidados, certo? Algumas pessoas que mandaram o seu áudio, né? Que mandou o seu áudio, que mandou a sua opinião. Então você que gostaria de falar alguma coisa, né? Seu pensamento, suas ideias, né? Você manda pra gente aqui um áudio, tá? Pelo WhatsApp 986285628. Ou então entra nas nossas redes sociais, né? Emerson Praciano, as redes sociais também da Cristine, do Gabriel. E manda seu áudio, tá? Seu áudio dizendo a sua opinião sobre algum assunto, alguma ideia. Vamos para o primeiro. Lembrando que este quadro é para você que deseja partilhar sobre algo que está lendo ou escrevendo, ou uma ideia, um pensamento que você tem. Vamos todos ouvir, né, esses candidatos, como a gente já ouviu agora o primeiro, e depois decidir o vencedor, tá? Então a gente vai pedir aí, ó, o Calé e também o Eduardo Chagas. Vamos colocar novamente, né, para poder a gente escutar, porque a gente vai escolher depois, tá, no final, qual seria o... Beleza. E aí a gente vai... Vamos escutar de novo. O primeiro candidato é o Antônio Miguel, tá? Bom dia, professor. E a frase filosófica que eu vou falar aqui é: se a vida não for como uma guerra que se finda, nunca teremos a paz que necessitamos. Na minha opinião, a paz deve vir de dentro de nós. É a afirmativa de saber respeitar vidas com a decisão de que a paz é o ponto certo da vida. E agora o segundo, né? O segundo candidato é o Breno Henry. Vamos escutar. O sentido da vida não é dinheiro, poder ou o celular que acaba de ser lançado. Não é isso. O sentido da vida é o amor que você sente, a emoção que você sente. Por isso eu digo, o sentido da vida é o que te faz mais que tudo isso querer viver. E lembrando que no final, né, do nosso programa, a gente vai ver quem é o vencedor. Além do Eduardo Chagas e do Calé Alencar, você também pode dar o seu voto, né? Então, escolha aí o primeiro. Se você gostou mais do primeiro, né, o Antônio Miguel, coloque um aí nos comentários. Se você prefere o segundo, né, que foi o Breno, e aí você coloca aí o número 2. Beleza? Tanto pelo Zap como também pelo Facebook. A gente estava com um problema no site, né? Mas esse problema já foi resolvido, pedimos desculpas e já está no site acontecendo também ao vivo, né? Então a gente pode, nesse momento, acompanhar pelo Facebook e também pelo site. E o aplicativo também está tudo ok, né? Você também pode acessar pelo aplicativo FM Benfica. Hoje estamos conversando sobre esperança e resistência com o cantor e compositor, professor, cantor, compositor, né, e presidente do Maracatu Nação Fortaleza. Não posso deixar de falar isso, né, porque eu faço parte também com muito orgulho. Sou brincante, tô com muita saudade e é uma energia assim maravilhosa que a gente sente, né, Calé? É uma coisa impressionante, né? O Maracatu é sobretudo resistência, né? Porque é um legado que a gente traz e de toda essa influência que os antepassados, né, exercem sobre os nossos costumes, nossas tradições. E ainda mais assim numa cidade como Fortaleza, que você não tem assim, um zelo, né, um cuidado assim, efetivo com as tradições, os costumes, a memória, né? Isso já é fato conhecido, né? Infelizmente Fortaleza é uma cidade conhecida pela falta de memória, né? E aí a gente tem esse tempo de dedicação a um folguedo, a um brinquedo, né? Que é um legado nosso, dos nossos ancestrais aí, das pessoas que vieram antes de nós. E a gente vai tomando conta dessa
brincadeira e passando também para outras gerações que participam e juntando gente para termos essa consciência cidadã, né? Quanto mais a gente tem esse sentimento de pertença, né, mais a gente se apropria dessa questão identitária, do que é que somos nós, né, do que é que representamos em termos de arte, de cultura, de costumes, de tradição. Então, o maracatu é uma forma de resistir e uma forma muito bela, porque quantos depoimentos como o seu eu escuto, né, de pessoas que vêm brincar pela primeira vez, de pessoas que estão brincando já há algum tempo, dessa emoção, dessa oportunidade de se juntar ao grupo e sair dali às vezes surpreso, né, porque há, claro, sempre uma boa expectativa, mas as expectativas sempre são superadas, com certeza, né? No sentido de que há uma colaboração, uma solidariedade, uma comunhão de pessoas que estão ali, todos cuidando de uma manifestação cultural que nos representa. E o que a gente tem procurado fazer ao renovar cada vez mais o nosso compromisso com esse valor cultural é mostrar para as pessoas a importância de ali naquele momento representarmos a nossa identidade, né? Trazer lá de trás, de tempos passados, o legado que nos trouxeram os povos negros que vieram da África para o Ceará, os povos originários indígenas do Ceará e, naturalmente, os aspectos positivos de alguma forma dos que chegaram aqui vindos da Europa e trouxeram também seus costumes, a sua cultura, né? De algum modo isso também foi misturado a esse grande caldo cultural que a gente leva para frente. E de modo que eu me sinto assim com esse compromisso há muito tempo, né? Eu agora estou aí com quase 30 anos de dedicação a brincar maracatu. E vou comemorar isso porque também com a construção das loas, que são as músicas que a gente faz para o maracatu. Aliás, eu queria até fazer uma referência especial a isso, é que não há ainda, por parte do fortalezense, a consciência de que nós temos um gênero musical específico, né? É como se você fosse a São Luís do Maranhão e escutasse uma toada de boi, um samba no Rio de Janeiro, um ijexá em Salvador, um frevo em Recife. Aqui em Fortaleza nós temos a loa, que é a música que a gente faz para o maracatu dançar, brincar, se apresentar. Então nós somos tão privilegiados, assim, tão abençoados, que a gente recebeu um gênero musical específico, né, de herança. E a gente tem trabalhado isso. E como eu assim, milito na área da música, eu tenho feito muitas loas, não só para o nosso maracatu, que é o Maracatu Nação Fortaleza, mas para os outros também que de vez em quando me pedem loas para os seus desfiles, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode ir ao site www.naçãofortaleza.com. O Nação fica Nacal, porque não tem cedilha nem acento, né? Então é www.nacalfortaleza.com, não tem o BR. Então a gente tem lá um site que você pode acessar com informações complementares ao que eu falei aqui, dicas inclusive de livros que você pode acessar para ter mais informações sobre as origens, a evolução do maracatu no Ceará, que era uma coisa que há pouco tempo não havia como você acessar, como você ter essas informações. E de repente nós criamos um campo de influência onde na academia hoje já se estuda, já se produz conteúdo, né, de conhecimento acerca das origens do maracatu, por que a gente assume esse legado, né, de uma forma assim tão incisiva, porque na verdade é uma coisa que nos pertence e a gente não tem assim
há um tempo atrás, não havia esse compromisso, né? Inclusive, há épocas em que você vai consultar os jornais e alguns livros e tal, que passam ao largo dessa questão cultural do maracatu, desse legado que a gente tem tão valioso. Inclusive, com a colocação de que não é um brinquedo, um folguedo do carnaval, né? Porque não é uma coisa assim efusiva como o samba, o frevo. É um outro viés. Seria uma coisa assim, tão aproximada de índios e negros que foi sendo deixado de lado pela questão do preconceito, né? E do racismo, dessa questão voltada para diminuir o valor do outro, né? E aí nós estamos lá. E isso é resistência o tempo todo. Com certeza. E as próprias loas, né, as composições das loas mostram isso, né? Mostra a resistência de muitas pessoas, né? Me lembro da Dandara, de Mandela, a própria Cacique Pequena, né? Então, assim, tantas loas, e no próprio site, né? Para quem ainda não acompanhou, no próprio site também tem lá, é bem dinâmico, né? Então é fácil de acessar. E lá tem tem tanto a letra, né? Sim. Convidando você a pensar, né? E também a pesquisar. Tem um áudio também para poder escutar. Tem os vídeos também, inclusive, mostrando textos complementares acerca de cada tema, né? Que a gente sempre faz para elucidar essa questão. Para gerar essa pesquisa mesmo. Mas isso daí, Emerson, também é um compromisso do Maracatu Nação Fortaleza em sempre trazer temas que despertem a curiosidade na busca da conscientização de temas que possam se colocar para reflexão também, Com certeza. De incluir ali não só um momento de festejo, mas dentro do festejo trazer a oportunidade da reflexão, né? Essa possibilidade que a gente tem de se renovar sempre com o conhecimento, né? A velha luz da sabedoria, né? Com certeza. Que isso é que traz realmente essa possibilidade do diálogo, do confronto de ideias, né? Da apropriação da história, né? Dos fatos, e a relevância de personagens que existiram, que às vezes são invisibilizados, né? Isso. Como você falou aí, Dandara dos Palmares, Teresa de Benguela, né? A própria construção dentro do maracatu de uma ala dedicada a Marielle Franco. Isso. Né? Que é uma das coisas assim mais interessantes e originais que aconteceram nesses 18 anos que nós estamos brincando esse maracatu, que é trazer a consciência para esse momento em que a gente ali está também comemorando a festa, né? Mas trazer a reflexão sempre é um compromisso nosso. Com certeza. Isso é que faz, eu acho que, a gente se apaixonar ainda mais ainda por essa ideia, viu? Muito obrigado por eu fazer parte disso, né, desse momento. Você é sempre bem-vindo. Então a gente também está aqui com o nosso professor Eduardo Chagas, da Faculdade de Educação e da Filosofia pela UFC. Tem pós-doutorado lá na Alemanha. Dá para falar alemão, professor? Aí, dá um bom dia, alemão. Guten Morgen. Ainda lembra? Já. Es gibt kein Problem. O editor da revista Dialectos, ele dedica suas pesquisas ao estudo da filosofia política. E, professor, como está sendo, assim, a gente estava conversando agora sobre a questão da pandemia, né, e tudo, essa questão desses momentos difíceis, como a filosofia pode contribuir para isso, assim, ainda sobre essa questão também da política, né? E a gente também vamos entrar agora também numa questão como a política, né, como o Estado, ele afeta na questão da vida das pessoas, né? E aí isso também afeta na questão do meio ambiente, né, da natureza, né? Da destruição da natureza. Como a filosofia pode contribuir para amenizar esses problemas ambientais, sociais? Né? Muito obrigado pela colocação. Como eu disse no início, né, filosofia, arte, ciência, resguardando as suas diferenças,
pensando na arte crítica, pensando na ciência comprometida com a sociedade e pensando na filosofia crítica, são formas de resistência. Resistência quer dizer, como eu falei, reexistência, quer dizer, repensar a existência, quer dizer, como negação à existência que está aí, para pôr uma outra forma de existência, tanto do mundo quanto do homem. Resistência, ou resistir, quer dizer, reexistir, quer dizer, uma negação. Filosofia não é só um passeio espiritual, como o Buda, né? Onde ele foi passeando filosoficamente, se abstraiu do mundo, se abstraiu do corpo, é espírito puro. Filosofia não é mera abstração. Filosofia é uma subversão, né? É um arrombamento do mundo, vamos dizer assim. E nesse sentido, que nós tivemos experiência com o Covid-19, com a pandemia, ficou claro que não se trata hoje só de emancipar o homem, né? Tornar o homem livre, autônomo. Trata-se também de emancipar a natureza, ou seja, que não só o homem pode ficar nas mãos do capital, do capitalismo. Nós vimos aí na pandemia o quanto o capitalismo, né, o quanto os patrões, os empresários, os industriais fazem desdém à vida do trabalhador, né? Fazem desdém à vida do ser humano. Ou seja, que não é uma preocupação do capitalismo com a vida, e sim com o lucro. Assim também com a natureza. Não se trata só hoje de emancipar o homem, né, mas também de emancipar a natureza. Não se trata só de tirar o homem do jugo da dominação e da exploração do capital, mas também tirar a natureza. É necessário uma relação diferenciada, não só do homem dominando a natureza para satisfazer os seus desejos, mas uma relação de parceria, né? De proteção, de ampliação, de cuidado com a natureza. Ou seja, hoje, né, nós assistimos, vamos dizer assim, não só o colapso, vamos dizer assim, né, da subjetividade, com drogas, com medicamentos, com depressão, com a negação corporal e também intelectual pelo capital, mas também nós assistimos hoje o colapso da natureza, né? Com furacões, com enchentes, com frio, com seca, ou seja, a natureza dizendo que não aguenta mais, né? Que ela pede socorro. Então é muito importante a posição da filosofia, uma filosofia crítica, que tem uma relação crítica, por isso daí resistir a um mundo que não cuida da natureza, ou seja, o mundo capital, né? Resistir no sentido de negar esse mundo, de protestar esse mundo, né? Ou seja, com os intelectuais, com os artistas lúcidos, né? Fazermos uma grande corrente de negação desse mundo para, vamos dizer assim, repor um mundo diferente, onde a natureza e o homem estejam em parceria. A natureza não pode ser como foi, né? No início, com o filósofo Jônio, que queria só dominar a natureza, conhecer a natureza. Não pode ser só na Idade Média, a natureza como objeto de Deus, ou como criação de Deus, ou como no mundo moderno, onde a natureza era vista como instrumento da ciência, e através da ciência o homem deveria imperar, né? Ter a natureza como objeto para satisfazer seus desejos. A natureza não é um outro do homem, nem é um outro de Deus. A natureza é um outro enquanto outro. Ela também tem existência, ela também tem direito a existir. E hoje é fundamental que nós tenhamos consciência, aí da filosofia, como resistência, como negação de uma forma de sociedade que não pode preservar a natureza. O capital vive como, não só da exploração do homem, mas também da exploração dos recursos naturais, né? Explora até as últimas consequências. Então, se não houver uma intervenção crítica dos homens, né, dos homens lúcidos, dos artistas lúcidos, né, ou seja, dos cientistas lúcidos, comprometidos com a outra forma de existir. Resistência é isso. Resistência quer dizer negação, né? Negação de uma existência que está caduca, que está falida, que é corrompida, degenerada, que nós temos que dizer não a isso. Né? Dizer não é simplesmente verbal. Filosofia não é só uma verbalização, né? Filosofia é um instrumento de pensar e intervir criticamente no mundo. Então, hoje é fundamental que nós tenhamos uma preocupação de respeito, de resgate, né? De interação mútua com a natureza, e não em uma relação de exploração, né? Nós não somos o único ser do planeta. Os animais também são, os minerais também são, as plantas também são, e tem direito também a ser. E nós temos que ter um outro tipo de relação. Só que o capital não permite. O capital quer explorar não só o homem, quer explorar também os recursos, para satisfazer uma minoria, né? Para satisfazer a produção e a reprodução de valor, de lucro, que é a lógica do capital. Então é importante esse tema de resistência. Resistência quer dizer vamos dizer assim, reexistência, como negação, né? Como protesto, como renúncia a esse mundo, né? Mas para pôr um outro mundo, como nós falamos, utopia.
U quer dizer negação. Topos quer dizer que está aí, negação do que está aí para pôr um outro mundo. Né? Utopia não é fantasia, não é abstração, não é, fantasmagoria, né? É protesto. Assim também é a filosofia como resistência. Assim é a arte também como resistência. Assim também é a ciência como resistência. Né? Eu acho que esse tema ele é muito importante porque nos chama, né? Para o compromisso com o nosso tempo, porque nós vamos deixar esse mundo para as crianças. Vamos deixar esse mundo para os que virão. Né? Então temos um compromisso com a vida, um compromisso com a natureza, um compromisso com o ser humano, e aí requer o quê? Uma atuação crítica nossa hoje, né? Para o que nós iremos deixar para as gerações vindouras. Com certeza. Né? A filósofa Hannah Arendt, ela fala exatamente sobre isso, né? Essa questão da responsabilidade do mundo que nós temos hoje, sobretudo para as futuras gerações, né? Que mundo a gente quer para os nossos filhos, nossos netos, e essa é a esperança que ela diz, né? Através desse milagre, que não é um milagre religioso, mas é um milagre a partir de quando nasce alguém, né? Quando nasce ser humano, é um ser único, então é capaz de poder chegar aqui e fazer alguma mudança para amenizar isso. Mas, infelizmente, o que a gente vê, e um exemplo dessa exploração que o senhor estava contando, professor Eduardo, é a questão da Sabiaguaba, né, Carla Alencar? E tem uma música, inclusive, Sabiaguaba, né, que demonstra esse tipo de exploração, né, que aconteceu aqui, não foi? Fortaleza não é uma cidade que a gente pode assim comemorar essa postura de defesa do meio ambiente, né? Essas sucessivas administrações que estão atreladas ao povo do capital, eles vão se aproximando muito assim desse distanciamento, né? De não perceber essas observações que o professor estava fazendo agora, a natureza como um outro vivo, né? E aí você tem um exemplo assim claro e devastador, que é aquele concreto, aquela avenida que passaram ao pé da duna, e que quando naturalmente por uma questão natural da duna, a areia vai ficando em cima da avenida, e os caras vão lá com os caminhões, tiram a areia e vão levar para outro lugar, ao invés de devolver para a duna. Quer dizer, esse processo acontece exatamente porque ali houve uma invasão, né? Então, assim, é um exemplo específico, mas isso demonstra um pensamento geral a respeito dessa questão, não apenas ali na Sabiaguaba, Fortaleza, essa área da região metropolitana, né? Muito agredida com relação a isso, né? Agora mesmo se coloca uma questão sobre essas jazidas de urânio que nós temos aqui no Ceará, né? Qual será, né, assim, o pensamento, né, ao administrar isso? Será que é necessário colocar em risco toda aquela população ali, né, no sentido de agredir a natureza, fazer mais uma vez uma extração? Explora, depois sai, vão embora, né? Em torno Deixa de uma buracos, questão assim, né? de lucro, caos, no momento. Né? Na natureza e para a população, né? E ali... Né? Quando tem mais recursos, eles vão embora, né? É exatamente essa lógica ilógica do capital, que é extrair explorar até as últimas consequências, e depois abandona. Aí destacar a importância, né, da música, quer dizer, a música ela toca os indivíduos, né? Ela faz pensar, né? O seu ambiente, faz pensar a si mesmo. E a filosofia, a arte, ela toca. Quando toca, sensibiliza, né? Ou seja, a pessoa se sente inquieta, vamos dizer assim, né? Convidado, vamos dizer assim, a participar também do seu mundo. Então, uma arte que faz a gente pensar, que toca os sentidos, né? Que toca a gente, tem uma importância fundamental na formação, na construção de um novo homem, né? De um novo mundo, porque a gente tem que ser tocado, né? E a arte ela tem essa importância de tocar os sentidos, né? E quando nos toca, a gente se envolve, né? Então, assim, como a arte, como a música é importante, infelizmente, né? A arte que toca, que fala sobre o mundo, que fala sobre os nossos problemas, não tem espaço na grande mídia, né? Porque não interessa, a grande mídia tem um capital por trás, né? Tem capitalistas, tem empresários, né? Tem industriais, tem comércio, né? Por trás, que não tem interesse de uma forma de música que toque o jovem, né? Que toque as pessoas, que toque a população. E se me toca, eu estou envolvido, né? Quer dizer, se me toca, eu vou, vamos dizer assim, ver o problema, né? Vou enxergar o problema, vou ter uma outra atitude, né?
Uma atitude não mais de aceitação, de conformação, mas uma atitude crítica. Né? O professor estava falando aqui, a gente tem essa questão da comunicação referente à arte, da música, esse conservadorismo dessa linguagem que não leva a nada, não leva a reflexão nenhuma. É uma questão puramente assim de entretenimento, né? E sem reflexão. No entanto, há uma arte engajada e que mostra para as pessoas outros valores, outras reflexões, e isso não interessa ao mundo do capital, esse tipo de arte que reflete, que coloca o dedo na ferida da questão do capitalismo, de estar sempre dominando todo mundo e explorando a todos, e sobretudo, a exploração da natureza. Então, claro, assim, houve um evento em Sabiaguaba que me motivou a compor essa ciranda. E aí, nessa gravação, nós contamos assim com uma corrente imensa de outros artistas, mas muita gente. Nós temos aí mais de 40 artistas participando, entre músicos e cantores. Cada um cantou uma frase para mostrar que nós não somos poucos, né? Uhum. Estamos unidos aí na defesa desses nossos valores, e isso é um compromisso nosso com a vida, com o que a gente pensa sobre estar no mundo e defender, né, esses valores, essa postura, e o respeito, sobretudo, né, para que a gente possa ter uma convivência mais harmônica. Mas vamos lá, vamos poder escutar um pouquinho e logo depois a gente vai para o apoio cultural. Se você sabe quanto tempo foi preciso para que esse paraíso fosse essa imensa duna, se você sabe quanto tempo é necessário para que esse relicário virasse essa bela praia, se você sabe conviver com os sonhos dos mocós guaxinins, Muricis e a passarada, se você sabe que isso aqui não se loteia, quanto mais aumenta a teia, se protege a natureza. Se você sabe, 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 sabe agora. Se você sabe, 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 sabe agora. Se você sabe, 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 sabe agora. Se você sabe, 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 sabe agora. se você sabe quanto tempo foi preciso para que esse paraíso fosse essa imensa duna, se você sabe quanto tempo é necessário para que esse relicário virasse essa bela praia. Então a gente vai para o apoio cultural e depois voltamos. Mande sua mensagem, tá? Fala com a gente no zap 986285628 e também nas redes sociais. Mande sua mensagem e já voltamos. E eu quero dar o seu alô, hein? FM Benfica, sempre perto de você. Qual é o filósofo? Eita, já começamos com esse quadro, Qual é o Filósofo? Onde cada um de vocês, tá, pode ir participando com a gente. E no final nós vamos entregar um livro, né, para quem ganhar, né? No final
É um livro do professor Eduardo Chagas. Qual é o livro, professor? Tu lembra assim? Nós temos vários, né? Mas vou te passar, aí fica uma promessa. Tem sobre a fenomenologia do espírito, tem sobre educação, sobre subjetividade, sobre indivíduo. Não meu, mas que eu organizei com os meninos e as meninas que pesquisam comigo, tá certo? Mas eu te passo e você passa para o sorteado ou premiado, né? Beleza. Vamos ver se a galera vai acertar, né? Mas acredito que vai, ó. A primeira dica do qual filósofo, qual filósofa, né? As dicas são: é contemporâneo e escreveu sua monografia sobre amor. É contemporâneo e escreveu sua monografia sobre amor. Vamos também dar uma outra dica, né? Para poder facilitar, né? A outra dica para poder facilitar é que... Vamos ver aqui. Além de contemporâneo, que escreveu sua monografia sobre amor, também digo que é conhecida como teórica política. Acho que aí já dá para perceber, hein? É conhecida como teórica política. Então você envie sua resposta e seu nome pelo zap 986285628, 86285628, ou então nos comentários aí do Facebook. Infelizmente ainda não estamos no Instagram hoje, mas no próximo programa tudo indica que nós vamos estar também no Instagram da FM Benfica. Mas estamos no site e também no aplicativo. No final teremos o sorteio dos livros que o professor Eduardo Chagas escreveu e também comentou aqui com a gente. Vamos para um próximo quadro? Momento Cine Marvin. Pronto. Depois coloca para mim para poder escutar também, né? Você sabia que existe há 10 anos um projeto de cinema e filosofia em escolas públicas do estado do Ceará? Alunos do ensino médio produzem curtas-metragens com intenções educacionais. O projeto Cine Marvin, um pensar filosófico em curtas-metragens, traz como novidade para a sua 10ª edição a possibilidade de 30 vagas para jovens não vinculados ao nosso coletivo, que tenham entre 12 a 29 anos, para participarem exercendo uma função cinematográfica em uma das produções audiovisuais amadora, que será exibida provavelmente em novembro no Cine Teatro São Luís e no YouTube da Vila das Artes, ambas localizadas em Fortaleza, Ceará. Na ocasião, teremos cerimônia de premiação dos melhores, avaliados por professores de filosofia, artistas cearenses e cineclubistas. A seleção é gratuita e está aberta para qualquer nacionalidade, e está recebendo inscrições via o link do Google Formulário, que se encontra no Instagram e Facebook do Cine Marvin Ceará, ou no meu Instagram, né, no meu Facebook, Emerson Praciano. Também está no próprio mapa cultural da cidade também. Você pode olhar no mapa cultural, tem lá, só colocar Cine Marvin, que aparece também o link para a sua inscrição, até o dia 18 de abril de 2022, ou seja, até segunda-feira agora. Então você que gosta, né, quer atuar, ou quer produzir, ou quer participar sendo cinegrafista, ou na maquiagem, ou no figurino, faça sua inscrição. A produção será executada de forma híbrida para moradores da região metropolitana de Fortaleza e de forma apenas remota para outras localizações. O nosso projeto foi aprovado no edital Mecenas, mas para recebermos a verba, né, um outro assunto que a gente quer comentar, é que a gente recebeu, fomos aprovados pelo edital Mecenas, mas infelizmente ainda não recebemos a verba. Precisamos de empresas que tenham interesse de destinar o imposto do ICMS para o Cine Marvin. Então, se você tem uma empresa ou conhece alguém que possamos ir, né, para poder explicar melhor como acontece o processo, que é bem simples, né? Por gentileza, entre em contato com a gente pelo número 986285628. Esse número que a gente está sempre divulgando, tá, nas nossas redes sociais também. Diante, vamos voltar aqui para o nosso assunto, né? Resistência e esperança, que a gente está aqui comentando, debatendo. É tão bom esse encontro, né? De artista, de escritores, né? Aqui com a gente, de filósofos. E é muito bom a gente poder estar aqui, né, Gabriel?
Então agradecemos aí o Gabriel, a Cristine também pela produção, agradecemos a você que está aí participando com a gente, nos acompanhando. Comunique, né? Divulgue para as pessoas, tá? Vamos poder crescer essa rede de conhecimento e sempre nos convidando para pensar. E um próximo assunto agora que a gente poderia começar a pensar, né? Essa questão do trabalho, né, professor? O senhor já citou, né? Mas é bom a gente recordar essa questão, voltar, né, à tona aqui, a questão da exploração que há no trabalho, né? E como o trabalhador, né, o operário, ele possa resistir diante de tantas perdas de direitos, né? E a falta de esperança diante de algumas situações que são colocadas e por questão de sobrevivência acaba aceitando, né? Ou até mesmo gerando uma indiferença diante do produto que está sendo realizado ali. A filosofia, ela não pode, na minha compreensão, ficar alheia ao mundo, né? Ao mundo do trabalho. Ou seja, ela não pode ser só uma especulação sobre conhecimento, sobre ética, sobre justiça, sobre direito, sobre democracia, sobre política. Penso que a filosofia tem que ter uma relação com o mundo das pessoas, com o mundo do trabalho. Nesse sentido, uma relação com as necessidades dos indivíduos. Portanto, a filosofia tem que dialogar com o seu tempo. Ela não pode ficar alheia ao seu tempo, né? Fechada só num curso de filosofia ou fechada só num corredor de uma universidade. É muito importante que a filosofia sinta a demanda do seu povo, né? Sinta as carências, as necessidades do mundo do trabalho. Vejamos que não há sociedade, como não há vida sem trabalho. Mas na sociedade do capital, embora o capital precise do trabalho, o trabalho não é reconhecido, né? O trabalho só é objeto de exploração. E na pandemia nós vimos que a seguinte colocação, e que a gente vê também no romance A Peste, de Camus, que a peste é para todos. O vírus é para todos, mas as condições não são iguais para todos, né? Muitos artistas burgueses, né? Com muitos atores e atrizes e muitos representantes da burguesia, da classe média alta, muitos ficaram pressionando aos trabalhadores para trabalharem, né? Certo? Que deveriam trabalhar e se colocavam como preocupados com o trabalho. Na verdade, essas pessoas não estão preocupadas com o trabalho. Estão preocupadas apenas com uma forma de trabalho, que é o trabalho que explora, né? Que é o trabalho que gera lucro, riqueza para os capitalistas, para os empresários, para os, vamos dizer assim, né? Os que detêm, né, as condições materiais de existência, de produção e de reprodução do capital. Portanto, não há uma preocupação com aqueles que trabalham. Ou seja, durante a pandemia, a gente ficou claro que aqueles que ficaram pressionando os trabalhadores para voltar ao trabalho não tinha preocupação, né, com os trabalhadores, as condições não eram dadas de forma que pudesse proteger, né, o trabalhador, etc. Então, é muito importante o diálogo da filosofia com o mundo do trabalho, né? E a luta pelo reconhecimento do trabalho, ou para o reconhecimento daqueles que trabalham, é uma luta contra o capital. Se a gente reconhece o trabalho, não pode reconhecer o capital, né? Se o mundo do trabalho é reconhecido como necessário, como importante, sem o qual não há sociedade, sem o qual não há vida, não há produção e reprodução da nossa espécie, né? Portanto, todos, independente, o padeiro, né, se realiza sendo padeiro, o pedreiro se realiza sendo pedreiro, o professor se realiza sendo professor. O problema não é o trabalho, não é negar o trabalho, como algumas correntes, né, divulgam, negar o trabalho. Não, negar uma forma de trabalho. O trabalho é sob a lógica do capital. O trabalho assalariado, o trabalho abstrato, o trabalho que explora. Mas é uma negação de uma forma sem negar o trabalho enquanto tal. Porque nós precisamos do trabalho para, né, satisfazer a nossa necessidade, e precisamos do trabalho para criar as condições da produção, da riqueza, contanto que essa riqueza que é produzida pelo trabalho, ela esteja a serviço daqueles que produzem, né, a serviço da maioria, criando as condições para o entretenimento, para o lazer produtivo, né? Hoje, com o desenvolvimento das forças produtivas, com o desenvolvimento da tecnologia, não há necessidade de nós trabalharmos o dia todo, né? Hoje há comprovado pelo desenvolvimento da tecnologia que nós podemos trabalhar
6 horas, né? E deixar as outras 6 horas para o lazer, para a filosofia, para a ciência, e também darmos espaço, né, para outras pessoas trabalharem. As pessoas querem se sentir úteis, né? Querem ter uma relação com o outro pelo trabalho, uma relação com a natureza, uma relação com a sociedade, e essa relação se dá com o trabalho, mas não é esse trabalho estranhado. Né? A defesa aqui do trabalho não é a defesa do trabalho no sentido liberal, no sentido burguês. É a defesa do trabalho como antítese ao capital, como atividade que dignifica, né, que humaniza o homem. O homem é um ser também do trabalho. O homem se forma no processo de trabalho. Né? Portanto que a sociedade dessas condições. Por isso que filosofia como resistência é a negação. A filosofia não é só conhecer o mundo. É a negação. A resistência quer dizer a negação de um mundo. Mundo esse em que o trabalho não pode ser reconhecido. Se reconhece o trabalho, não pode, né, o capital ser. O capital vive o quê? Da negação, da exploração do trabalho. Tá certo? Ou seja, vamos dizer assim, do desdém, né, àqueles que trabalham. Com a pandemia ficou muito claro. Se nós aqui brasileiros, né, não tivéssemos uma saúde pública, seria um desastre no Brasil. Né? Os países onde a saúde é privada, se as pessoas não têm dinheiro, morrem. Né? Certo? Então, o mundo do trabalho para o capital não tem valor. Só tem valor enquanto você produz riqueza. Né? Quando você está, vamos dizer, aposentado, quando você está doente, você é o quê? Excluído da sociedade. Né? Ou quando você fica velho, você é excluído da sociedade. Ou seja, aquilo que a mulher em casa que trabalha, né? Que garante os filhos, que garante a educação, né, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, que cria as condições para a sociedade, esse é um visto no trabalho improdutivo. Né? Aqueles que dão bom exemplo, né, os velhos para as novas gerações, são vistos como inúteis. Então, o capital não valoriza o mundo do trabalho, não pode valorizar. E aí a importância da filosofia é dialogar com o mundo da necessidade. Porque se a filosofia dialoga no sentido de resistir a um mundo, né, que o mundo do trabalho não pode ser, significa o quê? Fazer filosofia articulada com o mundo do trabalho significa pensar a justiça não desancorada do trabalho. Se você pensa a justiça ancorada no mundo do trabalho, você vai fazer uma crítica à justiça que não é justa. Você vai fazer uma crítica ao direito que não é direito. Né? É uma justiça jurídica que pode ser uma justiça social. Uma justiça social, uma justiça plena, vai questionar o que? A exploração. Vai questionar a expropriação, vai questionar de onde veio a propriedade privada, de onde veio a riqueza. A propriedade privada não veio do esforço do capitalista, não veio do esforço do patrão, veio da exploração do trabalho. Né? A riqueza que um patrão tem não é fruto, né, da benevolência de Deus, né? Vamos dizer assim, né? Porque foi agraciado por Deus. E nem não é fruto da competência individual de um capitalista, não é fruto do que? Da exploração humana. E que essa riqueza, fruto do trabalho, deveria estar o quê? À disposição. Né? Ou seja, vamos produzir, ok, mas se produz para repor, né, o mundo e está a serviço do homem e da natureza. Só que no capital está a serviço de alguns, em detrimento do homem e da natureza. Então, o diálogo da filosofia com o mundo do trabalho significa uma relação crítica com a justiça, uma relação crítica com o direito, uma relação crítica com o Estado, ou seja, que a filosofia não pode fazer uma teoria, não é puramente ético-normativa, abstrata, falar de justiça, a pessoa não tem uma relação com a injustiça. Fala de direito, não tem uma relação com o direito real. Fala de Estado, Estado em Platão, Estado em Aristóteles, né? O Estado em São Tomás de Aquino, o Estado em Kant. Mas você faz uma discussão, vamos ver o que é o Estado, não sabe. Quer dizer, a filosofia não pode ficar, né, desancorada do mundo real. Não pode ficar apartada do mundo do trabalho. E é impressionante como hoje, no século XX, no século XXI, a filosofia encontra-se, na minha maneira de ver, não a filosofia na sua totalidade, mas uma parte dela desapartada do mundo do trabalho, desapartada das necessidades, né, do trabalhador. Nós falamos de uma filosofia de cidadão, espaço público. Quem é cidadão no mundo? Trabalhador ou ninguém. O trabalhador é aquele que é excluído. Ele não tem espaço público. Na área fala do espaço público, ninguém tem espaço público. O espaço público aqui não existe. Na América Latina, na Ásia, na África, o espaço público é o quê? É um espaço que é privatizado pelo capital, que é privatizado pelas elites, né? Que é dominado por famílias ricas. Né? Tá certo? O que nós temos? Só um espaço familiar, nós somos reconhecidos. Fora isso, nós só temos obrigações. Né? Nós só somos para trabalhar. Nós somos alguém que não é ninguém, entende? Né? Então não existe espaço público, não existe sociedade, não existe vida pública, né, para o mundo do trabalho. Então a gente fala de uma filosofia que a gente, né, exporta, tá certo? Com categorias que não condizem com a América Latina, que não condizem com o Brasil, que não condizem com a África, com a Ásia. Né?
com a América Latina, nós temos que repensar uma filosofia que dialoga com os descamisados, que dialoga com os miseráveis, né? Que dialoga com, né, os moradores de rua. Ah, mas o pessoal não entende filosofia porque a gente não chega, né? Porque a filosofia não dialoga. Não estou dizendo a filosofia, uma parte de filosofia, uma forma de se fazer filosofia. A filosofia tem que dialogar com o seu povo, tem que dialogar com o seu tempo, tem que dialogar com as necessidades, com as demandas do seu tempo. Nosso tempo que é? São pessoas excluídas, são pessoas, né, marginalizadas, tá certo? Né? Nós temos aqui o quê? 80% da população marginalizada, a margem da sociedade. Né? Então nós não podemos deixar, né, essa demanda, essa realidade fora ou a filosofia fora dela. É muito importante nós termos um diálogo crítico com o mundo do trabalho, porque daí a gente passa a ter uma reflexão crítica, como eu disse, né? Daí a resistência. Resistência quer dizer reexistência, quer dizer, negar uma existência carcomida, uma existência corrompida, uma existência que não é existência, uma existência que está morta e tem que ser negada para repor uma outra forma de existência. Né? Daí um diálogo crítico com o trabalho significa que tem uma concepção crítica sobre justiça, temos uma concepção crítica sobre direito, temos uma concepção crítica sobre o Estado, sobre política. Né? Então, hoje eu tento fazer uma filosofia que a gente possa, que a filosofia seja uma ferramenta, né, para pensar o nosso presente. Isso não é fazer sociologia, é fazer filosofia. Se você pegar desde Tales de Mileto até hoje, os filósofos pensaram sua sociedade, a especificidade da sua sociedade, não é? A demanda da sua sociedade. Nós precisamos, de forma urgente, trazer a filosofia para o mundo do trabalho, para as necessidades daqueles que trabalham, né? Daqueles que constroem o mundo, daqueles que colaboram com o mundo, daqueles que fazem com que o mundo seja mundo, que fazem com que a sociedade exista. Nós estamos aqui, por exemplo, nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos dialogando, né? Através de uma rádio que tem microfone, que tem luz, né? Que tem som, que tem computador. Isso é fruto do trabalho. Só que o trabalhador não está aqui, né? O trabalhador não tem acesso a isso. Então nós não podemos, isso é imoral, né? Na minha concepção, nós temos uma rádio, nós temos um microfone, nós temos um computador. Fruto do trabalho e próprio trabalho, o trabalhador não tem condição de ter isso, né? É o trabalhador que faz um computador, o trabalhador que constrói, né, essa maquinaria elétrica, que nos possibilita, vamos dizer assim, o espaço para o espírito, né, ou para o exercício criativo do espírito. No entanto, o trabalhador só trabalha, como você falou, né, e só trabalha, e com esse só trabalho ele está arruinado, material e intelectualmente, né, porque além do trabalho, na lógica do capital, arruinar, negar o corpo e o espírito, também é caro isso aqui, né? Um computador é caro. Aqueles que trabalham não têm condição de comprar um livro. Nem todos têm acesso. Não tem acesso a um computador. Você por que você não vai trabalhar? Não é assim. Mas você tem que ter as condições espirituais para trabalhar. Por que você não lê? Você tem que ter condições, né, espirituais para se concentrar. Você vai ler um Platão, vai ler um Aristóteles, vai ler um Hegel, um Kant, um Marx. Ora, a gente que estuda não tem condição. Você senta ali, boa vontade, eu ponho 10 livros aqui, né? Quando eu olho a primeira página de um, eu já estou cansado. Uma página, né? Imagina um trabalhador. Né? Trabalha 8 horas, 6 horas, né? Um trabalho super explorado. Então, para filosofar, para que nós tenhamos a condição de pensar criticamente, é importante um diálogo crítico com o mundo do trabalho que encontra-se, né, vamos dizer assim, subordinado a uma lógica perversa, desumana, que explora e que inviabiliza o mundo do trabalho. Né? Com certeza. E esse diálogo, né, é importante que seja um diálogo aberto, não um diálogo livre, né? Isso. Um livre pensar, e também que esse diálogo seja um diálogo que gere uma diversidade, né? Que respeite essa diversidade. Isso. Seja um diálogo simples, direto, né? Isso. Porque a gente não basta só colocar a filosofia, né, nesses campos que o senhor citou, mas uma filosofia que seja agradável, uma filosofia que seja compreensível, né? Exato. Eu hoje, né, você me conhece, só aqui para completar, a filosofia é mito. Dizer que a filosofia é uma atividade abstrata. A filosofia não é abstrata. Né? Pelo contrário, tem mais concreto, a filosofia nos leva a pensar o mundo, a refletir de forma crítica ao mundo. Por que fala-se que a filosofia é abstrata? Porque as pessoas não têm interesse. Eu vou ter interesse numa coisa que é abstrata, uma coisa que me deixa doido. A filosofia não deixa ninguém doido. Quem pensa não é doido, né? Quem reflete. Agora, se propaga que a filosofia é abstrata, que é coisa de doido, né? Uhum. E que a filosofia é difícil, quem vai querer ter, né, vontade de ler uma coisa que eu não vou entender? Filosofia não é difícil. E nós temos que tirar esse mito. Filosofia é o que tem mais agradável, né?
Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós temos o quê? Um estômago e temos um cérebro. Né? Temos um organismo que é chamado cérebro, ele gosta de ser o quê? Né? Ele gosta de problemas, de problemáticas. Né? Ele gosta de ser, vamos dizer assim, né? Instigado, estimulado, e a filosofia, a arte, a ciência são atividades que estimulam, que instigam aquilo que tem em nós. Nós temos uma máquina aqui na nossa cabeça, uma máquina chamada cérebro. E ele gosta disso. Agora, as pessoas não pensam, as pessoas não refletem, porque as condições não são dadas. Você bota o trabalhador para trabalhar o dia todo, então está aqui o Aristóteles para você ler. Não é assim. Não? Aí você está vendo, o trabalhador é burro, não. Aí você põe uma pessoa, né, da classe média, que nunca trabalhou, classe média alta, um burguês, ele vai dizer, olha, eu entendi, eu li. Logo, né, eu sei mais, eu tenho mais competência, logo eu posso ter as coisas. Não é isso. A lógica da competência é falsa. Né? Se nós dermos as condições para o mundo do trabalho, que é justo, né? Porque é o mundo do trabalho que constrói o mundo, que constrói a sociedade, com certeza o mundo do trabalho vai pensar, vai refletir, né? Vai consumir filosofia, vai consumir arte, vai consumir ciência. As condições têm que ser dadas. Se não são dadas, a filosofia não tem condição de ser, né, absorvida. Não é que a filosofia é difícil, são as condições que são adversas. Né? Com certeza. Professor Eduardo, eu só colocar Com aqui certeza, uma questão. Você falou desse período aí da pandemia. Então, para você perceber assim claramente a questão da predominância desses valores de exploração, durante a pandemia, os mais ricos enriqueceram ainda mais, né? Exato. No momento em que a humanidade, porque isso foi uma pandemia, ela atacou aí, se espraiou pela terra inteira, e você não teve como observar nenhum tipo de solidariedade de um país com o outro, né? De uma região com outra, porque há no mundo regiões que são mais necessitadas. Exato. Até mesmo porque essa exploração colocou essa situação em evidência, né? Isso. Uhum. E há esse fato que nesse período de tanta dificuldade, da falta de espaço para até para se locomover, porque não podia haver o ajuntamento, né, a aglomeração e tudo, mas os mais ricos, mesmo em casa, se tornaram mais ricos ainda, exatamente pela exploração da situação, né? Exatamente. Quem viu uma farmácia, né? Ou a indústria farmacêutica, barateando as máscaras, né? Barateando os medicamentos, ninguém viu, né? A indústria automobilística, né? Facilitando ônibus, né? Automóveis, tipo para os trabalhadores. Empatia, quer dizer, né? É um sistema perverso, desumano, né? Para gerar um caos mesmo. Né? A morte é também comercializada, né? A dor também é comercializada, o sofrimento também é comercializado. Ou seja, o capital, né? Ele adora dor, sofrimento, que é uma forma de tirar, de lucrar mais, né? Diante do desespero, da agonia do ser humano. E a própria pergunta, né, que foi colocado muitas vezes nos debates, ou você morre de fome, ou você morre do vírus, né? Mas peraí, né? Não tem uma terceira saída, né? Não é colocado uma terceira saída. Como assim, né? É porque a questão colocada assim, você é responsável pela decisão. Não há assim a solidariedade, né? No sentido de vamos nos ajudar a atravessar esse período de pandemia, essa dificuldade toda. Como o professor citou ali, a indústria farmacêutica em nenhum momento pensou em baixar o preço das máscaras, de álcool, desse material que nós precisamos tanto nesse período, né? Com certeza. Não houve nenhuma ação nesse sentido, né? E sem contar que, por exemplo, em termos domésticos, em termos assim do Brasil, nós enfrentamos duas pandemias, né? A pandemia da saúde e a pandemia da falta de consciência dos gestores, no sentido de começar lá do presidente da República, a todo o seu ministério, negacionista, levando as pessoas a acreditar que um vermífugo podia curar
um vírus devastador que assolou aí, né, a humanidade inteira. Quer dizer, a bestialidade, né, a desinformação e o que a gente vê mais ainda, o desrespeito à vida do outro, né? Isso. E a manipulação da consciência do outro no sentido de aproveitar-se dos elementos que dispõe para persuadir as pessoas a uma conduta totalmente ineficaz. Né? Quer dizer, isso para mim representou uma segunda pandemia. Eu até nas minhas lives eu participei de sempre algumas, fiz questão de frisar isso. Para nós brasileiros o momento era mais difícil ainda do que para o resto da humanidade, porque nós estávamos enfrentando a mesma situação sanitária de todos no mundo inteiro, mas enfrentávamos de forma ainda muito mais truculenta essa falta de consciência de um plano nacional a partir do interesse da presidência da República, né? Que é onde a gente espera que haja uma definição de uma política que realmente tenha o enfrentamento. E nós não tivemos nada, então, para nós, a situação se acirrou mais ainda. Exatamente. Queremos também agradecer a presença, né, de todos que estão acompanhando a gente, a Nice Bonet, lá de Sobral, né, galera de Sobral aqui presente, viu? O Rodildo também lá de Sobral. Grande abraço aí a todos da galera de Sobral, minha família também é de lá também. A Nice diz, professor Emerson, muito importante e necessário esse espaço para se discutir a filosofia e a sociedade atual. Para pensar, inaugura junto com você uma forma de resistir com a ciência, a arte, filosofia, política, através desse meio de comunicação que nos permite, além de ouvi-los, poder vê-los, né? Estendo parabéns a todos que estão com você neste momento, nos presenteando com esse debate. Com certeza se tornará sucesso. Muito obrigado, Nice. Nice que é professora de filosofia também. Parabéns, Emerson Praciano, pela condução do programa e pelos temas tratados e pela contribuição de cada convidado, diz o Rodildo. O professor Guilardo também, Guilardo Orlando, da Escola Albaniza, né? Um abraço aí, tem muita gente da Escola Albaniza também nos acompanhando, tá? Os alunos, meu alô aí para todos os alunos. Tem algumas mensagens aqui também no Zap de alunos também parabenizando. E Pássia também participando também com a gente, muito obrigado. E aí vamos para o apoio cultural, nosso último intervalo, e depois voltamos com o nosso fechamento aqui, né, para poder a gente finalizar esse debate. Vai ser muito bacana. Vamos, momento cultural. FM Benfica, sempre perto de você. Estamos de volta. Então, no quadro Filosofou, tá? A gente concordou aqui, né? Os convidados estavam dizendo que o segundo candidato, né, o Breno, estava com muito mais força, né, mais garra, né, com mais resistência, assim. E a gente também viu aqui pelos comentários. Então, o Breno Henry foi selecionado para a segunda fase, tá? Do Filosofou. Filosofou, a gente vai fazer esse programa, né, esse quadro. E quem quiser mandar seu áudio, pode mandar, tá? 98628-5628. E a gente vai colocando seu áudio aqui durante os programas. Queremos agradecer mais uma vez, né? Todo mundo que está participando com a gente, tá? Também, você que está precisando, você que precisa, né? Você que está pensando, né, nessa possibilidade de um atendimento psicológico, existe uma clínica chamada Clínica Primícias, especializada em atendimento psicológico, psicanalítico e com arte e terapia. Então, um momento muito importante a gente poder falar sobre isso. Ambiente acolhedor, seguro e com excelentes profissionais. Trabalhamos com atendimento para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Oferecemos sessões presenciais e online. A Clínica Primícias fica na Avenida Fernandes Távora, número 666, próximo ao Norte Shopping Jockey. Telefone para contato 98606-7292.
Repetindo, 98606-7292. A galera tá acompanhando aí no Facebook, né? Depois é só voltar aí, pega de novo aí esse número, tá? De contato, mas é 98606-7292. Clínica Primícias. Agenda Cultural. É um espaço para a gente divulgar, né, os projetos, a gente participa de muitos grupos do Zap, então é importante que a gente compartilhe aquilo que está sendo colocado nos grupos, né? E tem muita coisa boa, muita coisa importante que a gente está vendo, né? Como, por exemplo, diálogos contemporâneos no Cine Teatro São Luís, sempre às 19 horas. Começa no dia 18 de abril, segunda-feira agora, e vai até o dia 17 de maio. Lá no próprio teatro, né, Cine Teatro São Luís, onde tem vários diálogos contemporâneos, e o primeiro vai ser com Mari Del Priori. Também tem aqui Abril Indígena, lembrando que no dia 19, né, terça-feira, o dia dos índios, né, o dia da etnia indígena. Um abraço aí para todo mundo que é índio, sobretudo de modo especial aos amigos lá do Genipapo Canidé, lá em Aquiraz. Então, Abril Indígena, a gente está do dia 18 ao dia 22 de abril. Inscrições gratuitas pelo site da Universidade Federal da Grande Dourados. Universidade Federal da Grande Dourados. Então, proporcionando, né, realizando esse evento. A galera lá do Cineclube Goiânia, lá de Goiano, né? A história do cinema goiano, lá de Goiás, tá? Também está realizando um evento pelo YouTube. A história do cinema goiano vai ser na terça-feira, no dia 19, às 2 horas da tarde, Cineclube Catedral das Artes. É nesse YouTube, tá? Do Cineclube Catedral das Artes. Lembrando também que o Festival Sesc Melhores Filmes iniciou no dia 6, né, e vai até o dia 27 de abril em formato híbrido, com sessões presenciais no Cine Sesc e exibição gratuita de filmes na plataforma Sesc Digital. Acompanhe toda a programação através do site do Sesc SP, né, São Paulo. E hoje tá com esse filme Cabeça de Negro. Cachoeira Cinema, né? A galera do cinema, programação do Festival Internacional de Cinema Finisterra Brasil, Afrobarroco. Então a galera vai começar no dia 19 e vai até o dia 24. Nesse festival também vai ter a pré-jornada do Conselho Nacional de Cineclubes, que eu também faço parte como membro. Infelizmente não vou poder estar lá presente, tá? Mas um grande abraço aí para todo mundo dos Cineclubes. Então vamos finalizando, né? Professor Eduardo, muito obrigado, tá? Por tudo. Obrigado. Eu tive esse prazer de poder lhe conhecer em 2018, né? No nosso grupo do GEM, lá na UFC, né? Na Universidade da Educação, através da Hipácia. E estou muito feliz, viu? Foi uma grande conquista que eu tive na minha vida de poder lhe conhecer. Muito obrigado. E agradeço muito por estar aqui presente. E aproveite também, divulgue as suas redes sociais. Queria agradecer o espaço, o convite que você me fizera, né, para participar desse belíssimo encontro. Gostaria de divulgar o meu canal, o canal Eduardo Chagas, no YouTube. É um canal de formação filosófica, canal gratuito, né? Então eu pediria que o pessoal se inscrevesse para que o canal possa ter sobrevivência, né, no YouTube, já que o YouTube valoriza a quantidade de pessoas que, né, são inscritas e que visualizam determinados canais. Então, quem puder se inscrever, Eduardo Chagas no YouTube, tem vários vídeos, né, vários áudios sobre filosofia política, sobre ciência, sobre educação, etc. Okay? E muito obrigado por esse espaço, né? Acho que muito interessante esse tema. Eu acho que a sociedade do capital hoje não é só produção, né, de mercadorias, não é só produção de riqueza, ela produz também, né, desejo, produz também subjetividade, produz também crença, ou seja, produz também a subjetividade, né, que esteja na lógica da produção e da reprodução do capital. Portanto, a disputa pela subjetividade é importante hoje no século XX, no século XXI, e que a filosofia crítica, a arte
crítica, uma ciência comprometida, tem que entrar nessa disputa, né? Ou seja, negar esse mundo para repensá-lo. Negar não é só conhecer o mundo para divulgar as pessoas como o mundo é. Filosofia não é só aquela ascensão, né, platônica da caverna, sair da sombra e chegar ao sol, à luz, e trazer a luz para as sombras. Não, filosofia não é só conhecer o mundo, mas é contestar o mundo, é negar o mundo na forma em que se encontra. Filosofia não é só conhecer o que somos e dizer para os outros o que somos. Filosofia é também negar o que somos e como estamos, né, para repensar o mundo, repensar, né, o ser humano. Portanto, a disputa pela subjetividade, que é fundamental no século XXI, e aí há todo um, né, uma sociedade midiática, numa sociedade da informação, que em vez de informar, que a gente poderia pensar como há tanta informação, mas são informações superficiais ou falsas informações. São informações que não formam. Daí o papel da filosofia, o papel da arte crítica, o papel da ciência na formação de uma subjetividade crítica, de uma subjetividade problematizadora, questionadora, que não é de interesse do capital, mas que é do nosso interesse, que é o interesse dessa rádio, e com certeza vai ter um sucesso e um papel importante aqui em Fortaleza. Muito obrigado. Meu grande abraço, meu amigo. Muito obrigado por ter vindo, viu? Emerson, eu que agradeço e quero parabenizar você por esse espaço conquistado para um assunto assim tão interessante, tão original dentro da radiofonia conhecida, né? Que é um espaço para o pensamento, um espaço para o debate. Queria desejar vida longa no seu programa e agradecer a oportunidade de estar aqui e a gente poder conversar, trazer um pouco de música também. Com certeza. Músicas que não são apenas para se ouvir gêneros musicais, mas uma música também que leva a pensar um pouco, né? Com certeza. Através do que a gente procura falar nas canções. E desejar vida longa ao seu programa, parabéns a você, a sua equipe, e muito agradecido pela oportunidade de estar aqui com você. Agradeço todo mundo, né, pelo apoio, todo mundo que está participando, compartilhando com todo mundo o nosso programa. Quero agradecer a todos que vieram, tá? O Gabriel, a Cris e todo mundo, meu pai também, pelo apoio. Ontem ele falou comigo. E também quero deixar aqui meu agradecimento, meu reconhecimento por tudo que o meu avô fez por mim, né? Então, ele queria muito poder estar escutando, mas infelizmente ontem ele chegou à sua partida, né? Chegou a falecer. Então, esse programa vai dedicado ao meu avô, Cleanto Holanda Dutra. Tá? Um grande abraço, vô. E estamos juntos, né? Sempre. Nosso tributo a ele, né? Nosso tributo. Então, minha homenagem é ao nosso avô, meu avô, Cleanto. Então, muito obrigado a todos. Pedimos desculpas também para os erros que aconteceram, né? Normal, faz parte. E ao longo do nosso programa a gente vai aí melhorando, né? E corrigindo algumas questões. Mais tarde teremos o programa Amigos da Praça, tá? Com Eduardo Praciano. Tem muitas atrações aí, muitas atrações musicais, né? Então, gente, próximo sábado de 8 às 10 estamos aqui de novo. Um grande abraço a todos.